Vamos retomar a seguir com a doutora Jéssica Veretelnik, professora no Instituto Rebay de Comunicações, que nos vai falar sobre o uso de obras de arte nas aulas de português como língua estrangeira e as oportunidades de interação e possíveis diálogos entre docentes e discentes da disciplina de cultura brasileira. Mais uma vez, relembro que terá 20 minutos para fazer a sua comunicação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Aqui no Brasil é boa noite. Então, gostaria de apresentar. Meu nome é Jéssica Veretelnik. Eu sou professora de português como língua estrangeira na Universidade Rebay de Comunicações, mestranda em estudos da língua portuguesa pela Universidade Aberta de Portugal. E eu vi uma das possibilidades de usar artes visuais, né, e obras de artes no ensino de português como língua estrangeira. Então, eu gostaria de começar minha apresentação. Agradeço já de antemão essa rica oportunidade de poder compartilhar os nossos ensinamentos, né? Como já diria muitos professores, aquele que sabe partilhar aquilo que ensina também aprende, né? Então, como contexto dessa apresentação, meu campo de trabalho são graduandos de letras de português na China, né? Especificamente em Hebei, na cidade de Shijiazhuang. E através da pandemia eu me vi desenvolvendo novas práticas de ensino, né? Porque desde que a pandemia iniciou, eu moro no Brasil e eu não pude retornar, como muitos outros professores, não pude retornar para a China. Então, desde esse período de pandemia, eu tenho ensinado português através de vias remotas, né? Do ensino online. E através disso eu desenvolvi muito como professora, aprendendo novas práticas, usando tecnologias em meio da educação e desenvolvendo e aprendendo com essa nova rotina de ensino online. Essas práticas das quais eu vou ensinar foram utilizadas na aula de cultura brasileira, que também é efetuado online. Os alunos hoje, alguns estão em casa e alguns estão no dormitório, em quarentena, porque na China, outra vez, né, a pandemia tem feito com que os alunos entrem em certas condições de quarentena, então eles estão tendo aulas online também dentro do dormitório. E, por final, o ensino de artes visuais através de novas dinâmicas, né, ensinando português como língua estrangeira. Então, esse é o plano de fundo, o contexto do que eu vou falar um pouquinho. Também a presente pesquisa encontrou na artes visuais do ensino de português uma nova possibilidade de diálogo. E a base dessa pesquisa, como já foi falado, foi a disciplina de cultura brasileira no Instituto Rebay de Comunicações na China. Também uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que é o perfil do aluno chinês. Acredito que todos os professores que estão assistindo essa apresentação estão um pouco familiarizados com o público chinês, né? Os chineses, eles possuem uma grande capacidade de raciocínio, mas ao mesmo tempo eles são um pouco mais tímidos em suas expressões. Eles não conseguem muitas vezes se expressar abertamente. E isso no ensino online muitas vezes se vê como um empecilho para o desenvolvimento do aluno. Esse medo, essa insegurança de mostrar a face, né? Então, às vezes ensino os alunos e até incentivo eles a não mostrar tanto a face. Então, eles se sentem mais confiantes em não abrir a câmera e conseguir até mais responder as perguntas ou a proposta da aula. Esse medo de perder a face, muitas vezes, impede com que o aluno ele se expresse de uma forma muito mais efetiva. Então, como a gente entende, vai conhecendo mais a cultura chinesa, a gente acaba respeitando mais a cultura do aluno, e quanto mais confiante ele se sente, quanto mais confortável, melhor é a expressão que ele consegue apresentar diante da aula. Então, conhecendo esse perfil do aluno, a gente consegue pensar em novas estratégias e interações que podem possibilitar ao aluno esse protagonismo. Então, é o que eu sempre tento fazer na aula, tentar com que o aluno ele se sinta confiante para poder falar. E esses desafios apresentados aqui, mediante nas aulas online,
tanto na aula presencial como é percebido tanto na aula presencial quanto na aula online, que é o silêncio. Quantas vezes você pergunta alguma coisa para o aluno, ele demora a responder, tem essa hesitação, muitas vezes relacionado com a ansiedade de responder uma pergunta ou até mesmo a timidez e a falta de interação. Todos esses desafios eu enfrento de segunda a sexta nas aulas, né? E quanto mais eu penso, eu tento trazer para os alunos novas estratégias, novas questões, novas possibilidades com que os alunos eles sintam mais confiantes e diminuam o silêncio, diminuam a ansiedade, diminuam a hesitação, a timidez e provoquem uma maior interação entre o professor e o aluno. Esse é o meu intuito de quando eu tento ensinar português para os alunos, para que eles se sintam menos ansiosos, menos tímidos e eles se sintam mais encorajados em quebrar esse bloqueio, essa barreira linguística. Pensando em tudo isso, eu trouxe a arte, né? Porque a arte ela pode trazer muitas possibilidades, porque a arte ela nos pressiona, nos engaja, ela traz esse caminho de deslumbramento, né? Quando você vê uma obra de arte, você pensa, nossa, que coisa bonita, você quebra meio que uma barreira de, às vezes, de falta de criatividade no falar, né? Então a arte te possibilita isso, né? Um novo método de ensino, de aprendizagem. Então eu utilizei muitos dentre os documentários, obras de artes, artistas modernos ou artistas antigos, contemporâneos, documentários. Tudo que eu vi que poderia ser uma possibilidade de integrar o aluno, de trazer o aluno para perto, eu trouxe para a aula também, utilizando sempre esse caminho, associando a arte com o português e a cultura brasileira. E dentre esses eu utilizei Cândido Portinari, Cobra, Gêmeos, Sebastião Salgado, Vic Muniz. Até mesmo Cobra, Gêmeos e Sebastião Salgado e Vic Muniz são mais contemporâneos, são meio que estão agora, né? A gente consegue assistir um documentário, consegue ver uma apresentação do Cobra ou do Portinari. O Portinari já seria um pouco mais antigo, mas eu trouxe todos esses artistas para que os alunos tivessem esse conhecimento do novo e do antigo. E para começar, no primeiro momento, eu fiz um livro, uma apostila, com todas as informações, para que os alunos tivessem um conhecimento, para que eles tivessem, não chegassem à aula cruz, né? Ai, do que a professora vai falar? Então eu falei para eles, olha, gente, vamos ler da página 89 até a página 79 ou 100. Esse vai ser a base da nossa aula. Então eles tiveram todo uma base, né, do que seria estudado na aula, para que eles não chegassem totalmente de surpresa, mas que eles tivessem algo sem mais já um pré-conhecimento daquilo que eles iriam estudar. Então, eles estudaram um pouco sobre a Tarsila de Amaral, Cândido Portinari, o Eduardo Cobra, que é um artista contemporâneo, os Gêmeos, e também eu trouxe para ele a arte indígena, escultores indígenas, para protagonizar também a cultura brasileira e a arte indígena, que muitas vezes é pouco lembrada, né, que é um pouco esquecida. Então, eu trouxe para eles artistas indígenas, pintores indígenas, escultores indígenas, e eles se sentiram até mesmo entusiasmados com tudo aquilo que eles viram. As cores, tudo isso traz para o aluno uma nova visão, né, uma nova perspectiva. Traçando bem a apostila, para que eles tivessem, foram feitas questões sobre as artes, né? Então eu trouxe questionamento, perguntas, para que os alunos desenvolvessem a sua oralidade. Então a gente fez apreciação de obras, que foi uma das atividades. Eu tenho que apresentar aqui. Eu apresentei para eles artistas contemporâneos, para que eles pudessem se sentir. Mostrei o que era grafite, mostrei a diferença entre grafite e uma obra de arte, o que eles consideravam como arte, o que era arte para eles, né? O que eles entendiam que era arte, se eles consideram grafite uma arte
ou se eles não consideravam grafite arte ou não, o que que a arte de rua representa para o Brasil, o que que existe como arte de rua na China. Então, eles puderam trazer esse questionamento durante a aula. Então, aqui tem o Eduardo Cobra, que também é muito famoso, mais fora do Brasil do que no Brasil. O Nunca também, que tem uma representatividade muito grande na rua, né, como arte de rua. Os Gêmeos também, que são muito conhecidos fora do Brasil em diversas exposições. Aqui só uma das atividades que foram feitas, o que eles consideravam como arte. Expliquei para eles que Vicky Muniz, um artista plástico muito famoso fora do Brasil também, utilizava o lixo, utilizava pasta de amendoim, geleia, açúcar, diversas coisas como arte, e eu fiz várias perguntas para eles, o que eles consideravam como arte, se eles conseguiam ver a utilidade de certos objetos para a arte, né? Essa foi uma das questões apresentadas na aula. Aqui também, apreciação de um quadro, no caso Cândido Portinari, um artista mais antigo. Foram analisadas outras questões sobre o que essa arte podia trazer de expressão para o entendimento deles, o que eles sentiam quando eles viam essa imagem, que eles sentiam tristeza, felicidade, o que que essa imagem traduzia para o entendimento deles também, e se eles puderam. Essa foi até uma lição de casa, em que eles tiveram tempo para pensar, analisar e chegar na aula, poder responder com mais confiança. É, Foram trazidas também outras obras de artes também de Cândido Portinari e de outros artistas brasileiros, para que eles tivessem essas mesmas questões de pensamento, entender o que que a arte pode trazer de impressão para a vida deles. Também foi. Peço só desculpa por interromper, doutora Jéssica. É só para avisar que tem à volta de 10 minutos para concluir a sua apresentação. Obrigado. Estou quase no final. Está acabando. E também uma das atividades que foi muito interessante foi a apresentação de documentários. Eu usei o documentário Sol da Terra, de Sebastião Salgado, que é um documentário riquíssimo, de expressão artística maravilhosa. Ele apresenta muitas fotos, e uma das questões que eles tinham que fazer uma resenha crítica sobre o documentário era escolher uma das fotos do documentário e como de preferência e falar sobre essa foto na aula. E eles escolheram fotos riquíssimas, mandaram mensagens, professora, que documentário maravilhoso, eu nunca tinha tido tal conhecimento desse documentário, aquilo me trouxe uma visão de mundo maravilhosa, porque esse documentário realmente é maravilhoso. Eu chorei várias vezes, já vi várias vezes, chorei todas as vezes que vi. Esse outro documentário também, Lixo Extraordinário, sobre Vicky Muniz, de Vicky Muniz, também fala sobre a questão do lixo, o que o lixo representa, das pessoas no lixão do Gamacho, que hoje em dia é fechado, mas na época era aberto, que é um dos maiores lixões da América Latina. E eu falei para eles que eles tinham que escolher uma das histórias de uma das pessoas e explicar essa história dessa pessoa, o que essa pessoa representava, o que essa pessoa trouxe de ensinamento para o aluno, né? E o aluno também ficou, muitos alunos ficaram impressionados com as histórias e conseguiram abordar bem na aula. Outra atividade que também foi muito, muito interessante, dessas para mim foi uma das mais interessantes, foi a visita ao museu online. Os Gêmeos, eu apresentei para os alunos esses artistas, né, que são grafiteiros, eles também são muito famosos no Brasil e fora do Brasil. E a gente pôde fazer deixa eu abrir aqui, se vocês conseguem ver, é uma visita online do museu. Então você pode clicar aqui e você tem acesso. Então os alunos já tinham encontrado, já tinha visto algumas obras, só a foto e explicado algumas fotos, né? Para Opa, o compartilhamento está pausado. Vou fazer um novo compartilhamento. Peraí, agora foi. Agora foi. Tá certo? Certo. Então aqui é a visita online de um museu. Vocês podem ver aqui, é o pátio
Aí você vai entrando no museu em 360 graus. Então, você pode ter essa mesma visão de cima, de baixo, diferente de somente ver a foto da obra e comentar sobre a obra, você poder assistir a obra, né? Essa exposição em 360 graus traz uma outra visão para o aluno. Então, eles conseguiam passear junto e comentar como se estivesse dentro de um museu. Então, aqui tem várias salas, né? Eles já tinham visto as mesmas obras e comentado sobre, mas trouxe uma perspectiva totalmente diferente de entrar junto no museu, como se estivesse dentro do museu. Então, essa foi uma das atividades que eles acharam bem interessante. Esse link também você pode ver em inglês e em português, né? Cada uma das obras e a sua explicação. E aqui tô acabando. Aqui, gente, ó, que interessante. Em cada obra tem uma identificação, título, a coleção e algumas têm até o significado. Então, essa foi uma das atividades bem interessantes. Algumas das salas têm até música. Olha que interessante. Aí tem até essa frase aqui: Senhor prefeito, apagar a arte é apagar a cultura. Apagar a cultura é desrespeitar o povo. Então, para cada imagem, os alunos tiveram uma nova perspectiva, um novo entendimento de simplesmente olhar a imagem e falar sobre, né? Deixa eu só compartilhar novamente. E aí eu tô acabando a minha apresentação, agora é verdade, acabou. Para finalizar, eu gostaria de colocar uma frase de Tomás de Aquino: as coisas que amamos nos dizem o que somos. Queria agradecer. Essa aqui são uma das referências. Esse aqui é o meu e-mail e as instituições da qual eu estou envolvida. Muito obrigada pela oportunidade. Desde aqui, um abraço do Brasil.